Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana era inevitável falar sobre Super Tuesday, a grande terça-feira, terça-feira em que 14 estados nos Estados Unidos foram escolher os seus representantes para as convenções do Partido Republicano e do Partido Democrata. Do Partido Republicano não há grande discussão. O Trump será o candidato, naturalmente, como quase sempre acontece quando há um presidente que se recandidata, mas a situação no Partido Democrata estava longe de estar clarificada e tínhamos tido até agora uma campanha muito aberta, muito plural, cheia de candidatos com as mais diversas origens, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista ideológico, com pessoas novas, com veteranos, com gente da ala direita ou moderada do Partido Democrata, com gente da ala mais à esquerda, inclusive independentes que se apresentam pelo Partido Democrata, à esquerda do Partido Democrata e à direita do Partido Democrata, à esquerda o senador Sanders, à direita o antigo mayor de Nova Iorque, Bloomberg, portanto havia um pouco de tudo. No entanto, na corrida para esta Super Tuesday aconteceu uma eleição muito importante, que foi a eleição da Carolina do Norte, que de alguma forma clarificou quem poderiam ser os verdadeiros competidores à Convenção Democrata. E aquilo que parecia ser um campo extraordinariamente aberto acabou por sair da Super Tuesday relativamente limitado ao antigo vice-presidente Joe Biden, que representa a ala mais moderada do Partido Democrata, e a Bernie Sanders, portanto, um senador que já tinha desafiado Hillary Clinton, já tinha perdido contra Hillary Clinton e que é o representante, digamos, da ala mais progressista do Partido Democrata. As coisas não estão decididas. Neste momento, a vantagem em delegados é de Joe Biden, mas daqui até à convenção ainda há muitos estados que poderão votar. Jaime Gama, não deixa de ser relativamente surpreendente que nós cheguemos a esta fase da disputa eleitoral e depois de termos um campo tão aberto, acabamos por ficar com dois veteranos, com dois homens que têm mais de 70 anos a tentarem chegar à presidência dos Estados Unidos. Mais de 75, aliás. Mais de 75, os dois. 75. Essa é a lógica da escolha. O presidente também não anda longe disso. E é a lógica da escolha desse sistema de primárias e de caucus, que depois termina numa convenção. É um sistema pode ser criticável por um lado, mas por outro lado é um sistema que não deixo de reconhecer que é um sistema que permite e estimula uma amplíssima participação política e que não tem comparação com nenhum sistema de escolha política de candidatos num país europeu, porque ali estão abertos a receber como candidatos não só membros do partido, como também pessoas que estão filiadas no envolvimento mais geral do partido. Por exemplo, Bernie Sanders não é membro do Partido Democrático, nunca foi, mas tem sempre concorrido, quer nas posições que teve como mayor, quer nas posições que teve como senador, disputando primárias no espaço do Partido Democrático, e o Partido Democrático admite isso. Portanto, Mas Bloomberg, inclusive, tinha sido mayor de Nova Iorque pelo Partido Republicano. Sim. Então é alguém que sim. vai mudar de campo para desafiar Trump. Este sistema é um sistema que faz, aliás, com que, porque se aplica a todas as escolhas, à indigitação dos candidatos para todos os níveis políticos, desde o nível local até ao nível do presidente, e faz com que, no fundo, o Partido Democrático mais não seja como estrutura do que o organizador dessas eleições primárias, para depois obter a escolha e investir um candidato. É um sistema competitivo, é um sistema que, à partida, como se viu agora e tem visto, não
traça bem qual é o potencial vencedor, há muita competição, depois tudo é intermediado por debates televisionados de grande repercussão, em que os candidatos apresentam as suas linhas políticas, que são linhas políticas competitivas, e não se pode dizer que seja um debate forjado ou construído só para, digamos, anestesiar a opinião pública com a falsa ideia de um debate público, que é um debate duro e implica... com ideias diferentes sim, sobre a América. Mobilização de recursos, e isso é muito interessante. E depois a Convenção, no fundo, reúne delegados eleitos nesses círculos. Como é que são calculados os números dos delegados para cada Estado? São calculados com base nos votos que o partido teve durante as 3 eleições anteriores. E isso é que dá um lote de delegados a cada um desses círculos, a cada um desses Estados. Portanto, depois há sistemas diferentes não é de escolha. Chamemos assim, como alguns dos nossos sistemas aqui, estou-me a lembrar do sistema português, em que o que conta são o número de militantes e o controle do número de militantes. Não, aqui tem a ver com o eleitorado, com o número de eleitores obtido pelo partido nas 3 anteriores eleições. Depois, o sistema de escolha e de investidura desses delegados também é diferenciado, porque há Estados em que os delegados são escolhidos proporcionalmente. Há outros em que são escolhidos, o Estado leva todos os delegados a quem obteve o número 1. E depois há outros em que há um benefício, o que tem mais leva mais acima do que seria o proporcional, e os restantes também levam alguma coisa e podem não levar nada. E há Estados também em que admitem o mandato livre dos delegados para depois na Convenção votarem como entenderem. Isto no sistema das primárias, porque há também aquela reminiscência da democracia participativa direta, em alguns casos, com a existência de cálculos que, no fundo, são plenários ou assembleias de militantes que depois, numa discussão, votam e escolhem os delegados. Isso aplica-se em casos mais pequenos. Vão votando por eliminatórias, por assim dizer. Vão votando por com um sistema complexo de votação que, aliás, pode dar, mesmo com a melhor tecnologia informática, pode dar algumas surpresas. Mas isto que se passa no Partido Democrático é natural. No fundo, estão aqui 2 candidatos em competição. Um que praticamente tinha sido cilindrado nos sistemas de votação anteriores, com muitos cálculos, e não conseguiu, a não ser no caso da Carolina do Norte, inverter a situação e depois nesta Super Tuesday, em que houve 14 eleições, ganhar 10 e reforçar muito o seu peso, quer no Sul, quer na costa leste dos Estados Unidos, com algumas surpresas. Bernie Sanders conseguiu a Califórnia, que é importante, porque o Colorado e o Utah também não seriam suficientes, mas o que foi também a surpresa foi Elizabeth Warren, que teve uma implosão. Uma característica, a votação aí começou antes, e portanto não terá tido o efeito de terem observado a subida de Biden. Portanto, exatamente. Esse efeito não se dará agora, porque agora quem beneficia do efeito é Joe Biden e não tanto Sanders, que possivelmente se virá a coligar com Elizabeth Warren, terá que fazer ali uma negociação. Mas Elizabeth Warren é que teve uma grande implosão, e há muitas opiniões sobre qual a razão, por exemplo, dela ter ficado, que é senadora pelo Massachusetts, ficou em 3º lugar. Parece que uma das razões é que ela tem um conteúdo de mensagem muito feminista, e isso agrada às mulheres com alto nível de educação, mas depois tem uma taxa de rejeição no segmento masculino do eleitorado que aumenta à medida em que o nível de educação desce. O Massachusetts é também um estado muito progressivo, mas em que nos anos recentes o número de eleitores independente é muito grande, mais de 50%, o que significa que, sendo um estado muito progressivo, tem, por exemplo,
várias vezes já elegeu um governador republicano moderado. No caso E, portanto, há um voto por muito livre. E isso faz com que Elizabeth Warren, senadora, ali tivesse ficado em terceiro lugar. O que lhe deu, digamos, uma grande limitação às suas ambições políticas. Embora Elizabeth Warren não seja uma esquerda americana igual à de Sanders, porque é uma esquerda, apesar de tudo, diferente, que tem por base não essa mitologia do socialismo nos Estados Unidos, mas sim um conteúdo social derivado do que ela considera a necessidade de refundar o capitalismo americano. Ela teve um grande papel quando foi a crise financeira, como congressista, notabilizou-se aí muito. Ela até vem mais de um campo político de direita. Ela foi republicana durante muito tempo e foi ativista mesmo. No tempo quando estava no Oklahoma. E depois foi muito interveniente no que foi a ameaça de uma bancarrota nos Estados Unidos e tomou muita posição no campo legislativo para o controle do sistema financeiro, do sistema bancário, e daí ter gerado atrás de si uma polaridade, mas que ela procurou sempre trabalhar na base de uma necessidade de refundar o sonho americano com iniciativa privada, mas organizada de outra forma e com outros controles, não tanto através da elevado nível de fiscalidade ou de nacionalizações, como perpassa um pouco na base do discurso de Sanders. Portanto, também vai ser interessante ver como é que eles vão poder fazer convergir no que chamam uma frente progressiva as duas mensagens. Jaime Nogueira Pinto, para todos os efeitos, aquilo que parece estar a acontecer no campo democrata é o que não aconteceu há 4 anos no campo republicano. Portanto, os democratas corriam o risco, na perspectiva, digamos, do establishment do partido, de verem o partido ser tomado, por assim dizer, por um candidato que vinha de fora, como aconteceu ao Partido Republicano. Trump veio de fora, porque o campo do establishment, o campo dos candidatos do partido, estava muito dividido, tal como o campo republicano estava há 4 anos, o que permitiu que Trump fosse acumulando pequenas vitórias até à grande vitória final. Desta vez, porém, após o resultado de Joe Biden na Carolina do Norte, os candidatos que até estavam mais bem posicionados que o próprio Joe Biden nas primeiras eleições, resolveram endossá-lo, portanto, resolveram apoiá-lo, o que lhe deixou uma espécie de autoestrada aberta para ser o candidato, há quem diga o candidato moderado, há quem diga o candidato do establishment contra o outsider. Bom, eu acho que aqui há uma coisa interessante, exatamente, é que eu penso que primeiro, é o próprio sistema, é evidente que a coisa pior que há, e nós temos na história eleitoral americana, enfim, dos últimos 100 anos, temos vários casos desses. Quer dizer, a coisa pior que há para um partido, num sistema bipolar, a coisa pior que há para um partido é, das duas uma, ou ter um partido ou um candidato, por exemplo, como aconteceu com o Ross Perot, com o pai Bush, não é? O Ross Perot foi-lhe buscar 7 ou 8, um independente da mesma área política, que lhe foi tirar 7 ou 8%, enfim, dos votos nacionais, e com certeza comprometeu, fez perder a reeleição. Ou, por exemplo, o que aconteceu com Ralph Nader em 2000 na Flórida, que o Gore perdeu aí, com certeza, como ele perdeu de facto por escassíssimos votos, a gente se lembra da recontagem, é ter exatamente um candidato de um terceiro partido fora. Mas também há o risco, não é? Como já aconteceu também com o Partido Democrático. Estou-me a lembrar do McGovern, estou-me a lembrar quando é tomado por uma linha mais radical, não é? Normalmente o outro partido vence. Ora bem, dado este caso, o partido na história, por exemplo, do Partido Democrático, há de facto, ainda voltando melhor ao Partido Republicano, o Trump ganhou exatamente assim, porque no fundo o Trump também, dentro do Partido Republicano, tinha, no fundo, um grupo também, de certo modo, radical, não é?
que eram os Tea Parties, eram os evangélicos, tinha esses grupos que, de certo modo, estavam também à procura, digamos, também eram grupos com aquela linha popular, ou populista, ou anti-elite. Curiosamente, o que eu acho é que o Partido Republicano não tem um establishment tão forte como, apesar de tudo, tem o Partido Democrático. Quer dizer, o Partido Republicano não tem um establishment tão forte, tão unido, tão articulado. O Partido Democrático tem esse establishment, desde desde grandes empresas até áreas como a área de intelligence, áreas da própria burocracia de Estado, que são onde está muito enraizado o Partido Democrático. E passou a estar mais a partir do momento que, de facto, alguém vindo um bocadinho completamente fora do sistema, como o Trump, acaba por ir tendo várias colisões com esse establishment. Portanto, aqui o establishment democrático, de certo modo, está um bocado apavorado quando vê Sanders como candidato ou como candidato designado e, portanto, em risco de perder, quer dizer, em grandes riscos de perder, apesar de algumas sondagens, curiosamente, o deem quase praticamente naqueles exercícios, às vezes empatado com Trump, ou até às vezes a vencer, mas a ideia é que Sanders não será, com certeza, capaz de vencer Trump. Portanto, aí, quer dizer, e aliás a tradição, que há bocadinho o Jaime Gama referia, há várias antecipações deste tipo. Por exemplo, aquele famoso que era um escritor, mas que depois também se meteu na política, o Upton Sinclair, também não era do Partido Democrático, até também tinha umas ligações, digamos, a uma linha mais radical, mas de facto teve um grande sucesso quando concorreu para governador da Califórnia, tentou mesmo, portanto, uma terceira via. Ora bem, este tipo de, quer dizer, o Partido Democrático entendeu, o tal establishment democrático entendeu, e portanto há uma coisa muito interessante que é todos estes, eu não quero dizer bem o nome dele, Buttigieg, não é? Sim, Buttigieg. o Pete Buttigieg. O Bloomberg, etc., vão todos rapidamente desistir, o que não acontece. Quer dizer, o que não aconteceu, por exemplo, com os republicanos, lá está, é por isso que eu digo que há menos racionalidade estratégica no Partido Republicano, porque em 2016 é evidente que o core principal do Partido Republicano, que era um core também, era uma coisa conservadora, e não estamos a falar quer dizer, não se uniu, porque praticamente ficaram quase todos até ao fim a dividir sempre votos, eles todos contra o newcomer, que era o Trump, não é? É evidente. Depois aqui também é uma coisa que eu tenho muito curiosa. O Trump e o Sanders têm muita coisa parecida. Não só, por exemplo, uma linha de certo modo, digamos assim, um é um populista de esquerda, outro é um populista de direita. Mas, por exemplo, ambos são antiglobalistas. Ambos são declaradamente antiglobalistas, quer dizer, ambos imputam uma grande parte da crise mundial e da crise dos Estados Unidos, exatamente ao globalismo, embora, claro, depois com vias diferentes e com argumentos diferentes. Tem muitas coisas, normalmente relativamente... São ambos vistos também um bocadinho como antissistema. Antissistema, são ambos relativamente anti-Washington. São ambos brutais nas coisas que dizem, são ambos muito brutais nas coisas que dizem. Ambos não cultivam muito os mídias, não é? Embora o Sanders tenha ali, de facto, um apoio grande numa série de mídias mais radicais, etc., mas não cultivam nada disso. Quer dizer, são um bocadinho umas aves raras no meio disto tudo. Biden, nesse aspecto, é completamente confortável em termos de carreira política. É um homem... É um animal do Washington há muitas décadas. É um homem que teve também, enfim, aliás, sofre um bocado por isso, exatamente dos radicais, porque teve posições no passado, inclusive a chama-lhe numa altura racista, por causa daquela coisa como é que era, de ele se ter oposto ao Buzzing, ao School. Sim, e ele, o Partido Democrata, teve que dar imensas explicações, e também o acusaram de assédio, e também o acusaram de milhares de coisas, porque no Partido Democrático também isso é um fator a não perder de vista. Há de facto ali um núcleo, que não é bem o Partido Democrático, mas há um núcleo, que
que normalmente apoiará o Partido Democrático, mas é um núcleo relativamente influente. E nos Estados Unidos há esse problema, quer dizer, há uma minoria na academia e nos mídias, porque são pessoas com uma certa capacidade de influência múltipla, exatamente por essas posições ocupadas, e que têm posições muito radicais, quer dizer, muito radicais não só em questões, digamos, de costumes, onde, aliás, nesse aspecto, já venceram a batalha dentro do Partido Democrático, mas, por exemplo, até em questões económicas, etc. E essa gente também, eu não vejo, por exemplo, que o Sanders desista. Eu não vejo que o Sanders desista. Quer dizer, Não, o Sanders vai até ao fim. Ele não desistiu contra a Hillary, portanto é muito... portanto, vai ir até ao fim, vai numa dada altura, eu acho que a Warren ou se vai aliar com ele, ou vai negociar qualquer coisa com ele diretamente, ou então vai desistir, ela, não vejo que tenha grande caminho, aliás, e portanto isso é capaz de reequilibrar um bocado o campo radical. Agora é interessante que o Trump ontem fez um ataque já ao Biden como o Biden tão ou mais radical do que o Sanders. Também foi interessante ouvir isso, não é? Porque pegou por aí, quer dizer, eu acho que vai ser um jogo que vai ir praticamente até ao fim. A forma como os dois partidos, tanto como estes dois candidatos, se alinham, coloca um problema, que é saber o seguinte: aparentemente eles falam para bases, coligações, como eles chamam nos Estados Unidos, relativamente diferentes. O Joe Biden procura reconstituir a coligação de Obama, mas sem os jovens. E Bernie Sanders está muito baseado no apoio dos jovens e, aparentemente, pelo menos pelos estados da Califórnia e do Nevada, nos latinos. Portanto, como é que um dos problemas que Hillary Clinton teve, e por isso também uma das razões porque ela eventualmente perdeu, é que ela não conseguiu... ela ganhou. Está bem, pronto. Só que o sistema eleitoral americano, sim, para todos os efeitos, não é de voto popular pleno para o Presidente. A América não é uma democracia, é uma república. Para colégios eleitorais. É uma república. Para todos os efeitos, não ganhou a presidência, portanto, não conseguiu mobilizar todo o eleitorado de Sanders, uma parte que talvez tivesse... Sim, eu vejo que... As pessoas não estou a dizer que mas eu acho aí... Até que ponto é que... eu acho que o Biden tem menos antídotos do que a Clinton tinha para recuperar esse eleitorado. Porque ele agora, nesta surpresa do Super Tuesday, fez duas recuperações para o campo democrático que eram muito difíceis, uma impensável, outra. A muito difícil é que ele recuperou no Sul o eleitorado negro. O eleitorado negro é, que é bem dizer, salvou a trajetória da candidatura do Biden. Sim. O que é interessante, o eleitorado negro apoiar um candidato do Partido Democrático, se nós pensarmos o que é na fundação o Partido Democrático dos Estados Unidos. Em segundo lugar, ele teve um grande sucesso, e isso é muito importante, em swing states. Virgínia e Carolina do Norte foram prova disso, e na recuperação do eleitorado da periferia das grandes cidades, que é oscilante e que se tinha deslocado para Trump e agora foi recuperado aqui por Biden. E isso tem algum peso e algum significado. Não nos esqueçamos que Trump perdeu as eleições para a Câmara dos Representantes. E isso é também algo que conta e está a contar nesta eleição. Porque os candidatos conservadores numa data de sítios. Sim, mas o Biden prefigura um candidato moderado aberto. Aberto aos dois lados. Isto é alguém que cobre um pouco a esquerda porque foi o homem vice-presidente de Obama, mas, por outro lado,
toda a atuação dele no Congresso como senador ao longo de vários anos. Ele é eleito por um pequeno Estado. Ao longo de vários anos ele teve um papel muito relevante na Comissão Judiciária do Senado e na Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado. Aliás, ele foi escolhido por Obama porque Obama precisava de credibilizar o ticket com alguém com experiência na área internacional, da segurança, da defesa, e sem dúvida Biden sempre navegou muito nessa área. Aliás, esta clarificação em relação a Biden vai fazer aumentar imenso os contributos e os donativos para a campanha por parte de quem o pode fazer com significado e com volume nos Estados Unidos. Isso será evidente. Uma das coisas muito curiosas é que Biden tem este resultado com o menor investimento de todos os candidatos. Sim, ele, coitado, a campanha dele estava, porque ele não tem a rede. Sanders tinha mais dinheiro, para ir buscar. Sanders é os pequenos Bloomberg tinha ele próprio e qualquer outro democrata teria um endorsement do sistema democrático muito mais forte do que Biden tinha. Mas este resultado no Super Tuesday vai modificar a favor de Biden tudo isso, porque havia muita gente que estava à espera de ver do que é que Biden era capaz. Mas eu acho que essa singeleza de Biden e a forma como a candidatura começou por tropeçar e ter dificuldades é algo que também limpa o currículo Biden em relação ao sistema. Biden não pode ser associado claramente e diretamente, por exemplo, à dupla Clinton, porque nunca foi alguém do puro entourage clintoniano. E a sua opção em relação ao Obama, por exemplo, foi algo que descontentou imenso Hillary Clinton. Portanto, Biden vem de uma outra... Biden é muito a classe média do Partido Democrático. Biden não tem por proveniência os grandes círculos financeiros de Washington. Tem um discurso social moderado, apelativo, não é um radical. É católico. Ele foi o primeiro vice-presidente católico dos Estados Unidos e será o segundo presidente católico dos Estados Unidos se for eleito. Sim, a ser ele vem desse campo. Nos Estados Unidos, ser católico tem um significado especial, porque é ser de um grupo bastante forte que, apesar de tudo, é um grupo que está situado claramente do lado de uma defesa de interesses sociais, de justiça, de causas societais e que fortes. Vota, por exemplo, a questão do aborto, votaram maioritariamente no Trump em 2016. E, portanto, Biden aí pode ter um campo de progressão interessante. Depois, onde estão... Biden também captura bem pessoas de mais idade, que também votam em Trump, atenção. Tem um problema de progressão na área jovem e tem um problema de progressão nos latinos, embora tivesse um resultado surpreendente no Texas, apoiado por O'Rourke. Isso foi também bastante significativo. Esse endorsement foi importante. Bastante importante para essa viragem. Portanto, eu acho que Biden está a construir uma narrativa, se assim se pode dizer, mas aquilo que parece claramente, em toda a sua pessoa, e uma coligação que não é um mix aritmético dos targets das minorias, e está a conseguir fazer algo diferente do que era o output de Hillary Clinton e do que faz Sanders. Portanto, vai haver aí um certo caminho de progressão. Mas havia aquilo que me parece haver, e aquilo que levou também muito o impulso de Biden, foi a percepção por muitos eleitores democratas de que ele era a pessoa que podia bater Trump. Quer dizer, a grande preocupação em muitos círculos, de muitos eleitores, mais do que saber... É uma coligação contra. É uma coligação contra. Quer dizer, claro, é mais do que saber se eu prefiro o Medicare de Biden ou de Sanders, ou se prefiro as propinas de Biden ou de Sanders, ou se prefiro a política exata, concreta, a não ser que me faça uma repulsa muito particular, uma ideia ou outra, é saber quem é o cavalo que me pode fazer vencer o cavalo do outro lado, não é? Sim. Portanto, isso pareceu claro. Nitidamente, o
o tal establishment democrático, nitidamente, e o Buttigieg e o Bloomberg foram, no fundo, exemplos disso, exatamente duvidando, porque vamos ver, o Biden tem, por exemplo, tem duas coisas complicadas. Primeiro é um gaffer, diz, troca coisas, presta-se muito a troça, engana-se. Mas o competidor também. Sim, mas esse não se importa nada. Quer dizer, esse não é gafes, quero mesmo dizer isso. Quer dizer, não, e depois tem, e de facto, depois estas coisas dos negócios do filho na Ucrânia, a gente também não sabe até onde é que isso vai. Portanto, e vai ter, talvez aí eu me esteja a enganar, apesar de toda, enfim, do inimigo principal, não tenho dúvidas de muitos setores, dos democráticos, seja o Trump, a gente também sabe por experiência que há experiências históricas, aliás, importantíssimas. Eu cito sempre, sobretudo, a do Partido Socialista Alemão, no princípio dos anos 30, que achava, o Partido Comunista Alemão, que achava os sociais-democratas praticamente piores, iguais ou piores aos nazis. Portanto, nessas franjas um bocadinho... Sim, nós temos um exemplo... Um bocadinho loucas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer no fim. Não, no fim nunca acontece. Sim, Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, a chamar nomes ao Biden, a dizer que ela era praticamente igual ao Trump. Exatamente. Ainda a semana passada, não é? Exatamente. Portanto, ele vai ter essa gente que está um bocadinho... Enfim, que é uma ala, também faz sempre questão de ser os grupos radicais. Os grupos radicais têm uma lógica. O meu inimigo principal é sempre aquele que, estando muito próximo de mim, não é? Não sou eu. Portanto, ora bem, ele vai ter isso à perna e vai ter, apesar de tudo, também o Sanders, que está muito já com esse discurso de ele ser o candidato do establishment e que o establishment quer mais uma vez impor a sua... E vamos ver como é que, portanto, ele vai ter que lidar com isso, ou seja, ele vai ter também praticamente até julho, vai ter que lidar com uma oposição interna relativamente significativa. Claro que agora fazer contas sobre isso... Ainda é um bocado cedo, não é? É cedo, aliás, porque a distância neste momento são 70 delegados, não é? Há uma coisa interessante também ver, que é, destes candidatos que estiveram na corrida e que entretanto saíram, quem é que poderá, se algum deles poderá vir a ser o candidato ao ticket de vice-presidente. Uma das hipóteses era encontrar, precisamente na surpresa de Iowa, o Pete Buttigieg, esse nome, sendo uma pessoa que não tem muita experiência, ela foi apenas presidente de Câmara, tem o lado de ser um jovem e ser um homossexual assumidíssimo, mas que não é militante, no sentido de ser... Mas tem um problema, por exemplo, aí, em algumas franjas do Partido Democrático, que aliás eu estava a ver uma coisa sobre isso, é, por exemplo, os negros religiosos do Sul, não, quer dizer, será muito difícil votarem, aliás era uma das fragilidades dele, será muito difícil, os negros das igrejas do Sul, batistas, etc., será muito difícil aceitarem, porque aí, curiosamente, o eleitorado... Outra hipótese é uma mulher, não é? Portanto, o eleitorado conservador... As mulheres ficaram outra vez de fora, quer dizer, Hillary tinha ficado dentro, mas não ganhou a eleição, as mulheres ficaram outra vez de fora da corrida. Sim. Mas a Warren não vejo... Não, a Warren não será, mas a havia outra... aquela Amy Klobuchar, tem um nome esquisito, Klobuchar. Pois, agora não... De facto, essa contagem... A gente sabe que nos Estados Unidos há os partidos hoje têm praticamente... têm praticamente recenseados... Um grande evento era ser a Michelle Obama, a vice-presidente do Biden. Sim. Mas isso seria assim um bocadinho teatral, hollywoodesco. Ou quase que poderíamos dizer, nesse caso, poderíamos quase chegar ao nome de figuras, diz buscar também uma figura ao mundo do espetáculo, como agora está a falar, não me consigo lembrar o nome dela, que tem um programa de televisão. Coisa. Eu sei que Mas o problema da escolha do vice-presidente, creio que é algo que, porventura, Sanders
vai ter necessidade de gesticular porque a sua ascendente subida entrou em platô e em descida, mas para Biden será algo que ele procurará, porventura, regular o mais tarde mais possível. tarde possível, também acho que sim. Sim, porque neste Portanto, momento ele tem que manter a abrir a coligação aberta, exatamente. Numa certa geometria variável. Porque, apesar de tudo, há um dos problemas que eventualmente o Partido Democrata tem mais que o Partido Republicano. Não sei se tem mais que o Partido Republicano. Os dois partidos são coligações, não é? E são coligações... mas o Partido Democrata, com as políticas identitárias dos últimos anos, quer dizer, quebrou aquilo em bocadinhos, não é? Paradoxalmente, Biden vem trazer uma atenuação dizer, dessas clivagens. Ele não é dessa política, não é? Não. Ele não vem dessa cultura. Não, é ainda uma pessoa que vem de antes da velha cultura vem do Partido... do Partido Democrático, que nós podemos considerar rooseveltiano e que tem do depois Johnson, numa certa Kennedy, linha, Johnson, Carter e Clinton também fazem essa síntese bem feita, e depois Obama fez uma narrativa pessoal que, com o dinamismo que ele tinha, se transformou numa dinâmica vencedora. Agora, há um ponto. Biden se for o candidato democrático, é um perigoso adversário para Trump. Porque Biden, de todos aqueles que enfrentaram Trump, é, sem dúvida, o melhor debater. E tem um longo traquejo de debate no Senado dos Estados Unidos, domina bem a retórica política. Trump não vai fazer nunca com Biden o que fez com Hillary Clinton. Porque Biden vai responder de uma forma que curto-circuita a maneira de Trump agir em público perante os adversários. Biden é um perigoso adversário num debate televisivo para Trump, porque é um adversário que vem de uma linha de expectativa diferente. Ele não emergiu muito forte nos debates em que participou nesta campanha. Não, mas aí ele estava situado numa posição de multidebate difícil, porque no fundo era atacado por todos os lados. Mas lá fez o possível por ir sobrevivendo. E a verdade é que, bem ou mal, conseguiu um sufrágio popular no Super Tuesday. Bom, com Trump, o tipo de retórica de Trump não se adequa bem a esmagar Biden, porque Biden domina bem a retórica política, o discurso político, e não se vai deixar intimidar por Trump. E alguns dos ataques de Biden a Trump vão ser ataques conduzidos em zonas muito, muito difíceis para Trump os poder sustentar. E depois Trump tem também, esta campanha eleitoral americana vai muito correr sobre o signo do que é que vai ser o mundo nos próximos meses. Sim, do coronavírus e a situação económica e a situação social. E, portanto, há aqui uma imponderabilidade que tanto pode servir para o Presidente, em exercício, a recuperar o comando das coisas, como pode servir a um adversário inteligente para lhe perfurar a fortaleza defensiva. Já me Pinto, só para terminarmos, nós temos já pouco tempo, há, no entanto, uma questão que é muito importante, que é há meia dúzia de Estados que decidem a eleição. Entre essa meia dúzia de Estados que decidiram a última eleição estão os chamados Estados do Rust Belt, portanto, os Estados onde o voto democrata dos esquecidos da globalização, dos operários, da classe de trabalhadores da globalização, mudou, transferiu-se do Partido Democrata para o Partido Republicano. Biden é capaz de recuperar esse voto? Eu acho que esse é um dos pontos centrais e fundamentais, porque é evidente que aquilo que levou ao triunfo de Trump foi exatamente a ideia
daquilo que eu chamaria a classe trabalhadora e a baixa classe média branca sentir-se completamente abandonada e, quer dizer, esquecida, quer, digamos, e empobrecida, claro, isso é um ponto, claro que é, mas não é só empobrecida, é sentir-se completamente, por um lado, quase hostilizada e, por outro lado, abandonada, e, portanto, o Trump vai ganhar estados que desde 84, desde a eleição aquela vaga de fundo de Reagan, em que ele ganhou praticamente em todo o lado, não votavam republicano. Aliás, vê-se aí que havia de facto ali um sentido, que eu penso que era do Bannon, de Trump foi a esses sítios, as pessoas achavam o que é que ele vai ali fazer, aquilo ali não vai mudar. Ora bem, isso para mim também é um ponto muito importante, porque o Biden vai ter que equilibrar isso também um bocadinho com outras constituencies, quer dizer, com essas constituencies como os latinos, os negros, etc. Portanto, ele aí tem um exercício relativamente difícil. Se por um lado é uma pessoa que em termos de pele pode ser mais fácil, digamos, a esse eleitorado identificar-se com ele, como não se identificava nada com a Clinton, que era uma espécie de deslumbrada tinha um social. irritante para essas pessoas. Tinha um irritante, claro que tinha, e faz todo sentido que tivesse, porque é uma espécie de deslumbrada social. Sim, eu senti isso quando estive em Pensilvânia nessa altura. E que, portanto, chamou deploráveis e não sei o quê, portanto, era uma gafasa ainda nesse ponto. Este não é um homem que tem mais proximidade, pelas razões até que o Jaime Gamali conta, também não é um homem que tenha uma radicalidade social, mesmo nas suas origens e em tudo isso, portanto não tem mesmo, pode aí, enfim, competir com Trump. Mas lá está, eu acho que vai depender, curiosamente, a economia, esta história da epidemia, pode ter, quer dizer, se tiver efeitos muito negativos, por exemplo, na economia mundial, e portanto aquela belíssima situação económica de que, com razão ou sem ela, Trump ofere neste momento, e enfim, com todo sentido, o Estado da América estar melhor, de haver muito menos desemprego, das bolsas subirem, etc. Se isso for abalado, é evidente que lá está, pode ter efeitos imponderáveis e pode tirar, portanto, esse lado paradisíaco da economia, que sempre favorece, apesar de tudo, o incumbente, não é quem está, pode prejudicar e pode alterar. Não, eu acho que vamos ter uma eleição até ao fim, quer na decisão do Partido Democrático, quer depois na final competição entre o candidato, o presidente atual e o seu opositor democrático, vamos ter até ao fim uma profundíssima incerteza. Bem, e ficamos por aqui esta semana. Regressamos com outro tema dentro de 8 dias.